fervente a massa. Rindo, ele disse várias verdades. Enquanto ria, ele disse várias verdades. O particípio corresponde ao adjetivo tanto que apresenta flexões de gênero e número na voz passiva e nas orações reduzidas. Os textos foram corrigidos pelo próprio autor. Ele separou os textos corrigidos. Infinitivo. Há dois tipos de infinitivo, impessoal e pessoal. Observe as características de cada um. Infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal não se refere a nenhuma pessoa gramatical, por isso é chamado de impessoal, sendo a forma como o verbo aparece no verbete do dicionário. Costuma ser conhecido como nome do verbo. Veja nesta tira de Calvin. Acordar, levantar. Calar, escutar. Vomitar. Atrapalhar, errar. Apressar. Como foi seu dia? A melhorar. Observe que as formas verbais usadas por Calvin não se referem formalmente a nenhum ser que realize essa ação, mas designam os próprios atos citados pelo garoto. Quando se quer pôr em evidência a ação verbal, usa-se o infinitivo não flexionado. O infinitivo impessoal de um verbo tem apenas uma forma que deriva do tema formado por radical mais vogal temática. Aqui se acrescenta a desinência R. Tema, desinência infinitivo. Canta mais R, cantar. Vende mais R, vender. Parte mais R, partir. O infinitivo impessoal é empregado em locuções verbais em conjunto com um verbo auxiliar que está flexionado. O garoto ainda sabe ler. Verbo auxiliar sabe e ler verbo principal. Precedido de adjetivos como bom, fácil, difícil, possível, seguido de preposição de. Livro fácil de ler, exercício difícil de resolver, fruta boa de comer. Nesse caso, o infinitivo impessoal funciona como complemento nominal do adjetivo, com função de substantivo em sintagmas nominais. Fumar é prejudicial à saúde. O fumo é prejudicial à saúde. Ela arrependeu-se de mentir. Ela arrependeu-se de mentira, da mentira. Com função de imperativo. Levantar âncora. Levantem a âncora. Infinitivo pessoal. O infinitivo pessoal é também conhecido como infinitivo flexionado, porque pode flexionar-se em todas as pessoas gramaticais. Esse infinitivo é usado quando se deseja pôr em evidência a pessoa do sujeito. Viu dois homens entrarem na casa. Emprega-se o infinitivo pessoal, com o sujeito claramente expresso. A regra é nós permanecermos de pé. Com o sujeito não expresso, identificado pela desinência verbal. É melhor mantermos o silêncio. Com o sujeito expresso ou desinencial, o infinitivo flexionado sempre concordará com o sujeito em número e pessoa, para indeterminar o sujeito. Senti-me agarrarem pelo braço. Em certos períodos compostos, é frequente a dúvida sobre empregar o infinitivo impessoal ou infinitivo pessoal. Então, siga as seguintes regras. Emprega-se o infinitivo impessoal quando
seu sujeito é o mesmo da oração principal. O corruptos pensam estar imunes à punição. Emprega-se o infinitivo pessoal quando o sujeito é diferente do sujeito da oração principal. Mamãe julga, estamos cientes do problema. O sujeito da oração principal, mamãe, é diferente do sujeito da oração subordinada, nós, indicado pela desinência mos. Veja a conjugação do infinitivo pessoal de verbos regulares: cantar, vender, partir, cantares, venderes, partires. Cantar, vender, partir. Cantamos, vendemos, partimos. Cantardes, venderdes, partirdes. Cantarem, venderem, partirem. Gerúndio. O gerúndio exprime um processo verbal não concluído, como nesta tira de Calvin, que é uma variação da anteriormente apresentada. Acordando, levantando, ouvindo, vomitando, errando, esperando. Como vão as coisas? Melhorando. O gerúndio de um verbo tem apenas uma forma, terminada em ando, cantando, vendendo, partindo. O gerúndio aparece como o único verbo da oração. Pensando na vida, ele se perdeu no beco escuro. Como parte de locução verbal, ele estava pensando na vida e se perdeu no beco escuro. O gerúndio na locução verbal articula-se com os verbos auxiliares a seguir, para indicar aspectos do processo verbal. Veja, estar mais gerúndio, indicação que dura em determinado momento. O aluno está lendo. Andar mais gerúndio, indicação que dura com intensidade ou repetição. O aluno anda lendo muito. Ir mais gerúndio, indica ação que dura com desenvolvimento progressivo. O aluno foi lendo cada vez mais depressa. Vir mais gerúndio, indicação que dura com desenvolvimento gradativo. O aluno vinha lendo histórias cada vez mais longas. O particípio. Ao contrário do gerúndio, o particípio exprime um processo verbal já concluído. Observe o emprego do particípio na afirmação irônica da autora de livros infantis, Attila. Livro raro é aquele que é devolvido depois de emprestado. O particípio possui flexões de gênero e número próprias do adjetivo. No exemplo acima, refere-se ao substantivo livro, com o qual concorda no masculino do singular. O particípio é empregado na formação de tempos compostos com os auxiliares ter e haver e nas locuções verbais. O caso estava encerrado. O juiz já havia analisado o caso pela manhã, sem verbo auxiliar exprimindo o resultado de uma ação. Corrigidos os exercícios, os alunos saíram da sala. Como distinguir entre particípio e adjetivo? O particípio mantém sua característica de verbo quando usado com o verbo auxiliar para formar os tempos compostos. Nesse caso, é invariável. Por exemplo, ele tinha encontrado os amigos ontem. Eles tinham encontrado os amigos ontem. Quando o particípio varia em gênero e número, como na construção com voz passiva, ele funciona como adjetivo. Por exemplo, os garotos foram encontrados no parque.
O garoto foi encontrado no parque. Os dois particípios. Há verbos que apresentam dois tipos de particípio. Particípio regular, terminado em do, como salvado, pegado, acendido, imprimido. Particípio irregular, forma que em geral vem do latim ou de nomes que passaram a ser usados como verbo. Salvo, pego, aceso, impresso. Essas formas são geralmente empregadas como adjetivo. Papéis salvos do incêndio, ladrões pegos em flagrante, lâmpadas acesas, livros impressos. O particípio irregular é geralmente usado na voz passiva, com o auxiliar ser. Nesse caso, o particípio concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. A luz do lugar eram acesas à noitinha. De olho no particípio. Alguns verbos e seus derivados mantêm apenas o particípio irregular. Pôr, posto, escrever, escrito, fazer, feito, ver, visto, dizer, dito, colorir, coberto, abrir, aberto. O particípio do verbo irregular vir e seus derivados termina em N do, mantendo a forma igual ao do gerúndio. Vir, vindo, provir, provindo, intervir, intervindo. A forma chego não é admitida na norma padrão, que considera correta a forma chegado. Eu tinha chegado, eles haviam chegado. Agora vocês vão resolver os exercícios que começa aqui na página 49 e vai terminar lá na página 60. São 18 exercícios. Então, tentem resolver esses exercícios, tirem as dúvidas, que aí nós vamos fazer as correções nas aulas do Google Meet e tirar as dúvidas que vão surgindo nos exercícios também. Bons estudos a todos!